obrigado pela presença de todos. Obrigado pela presença do professor Henrique, que aceitou fazer parte dessa banca, da Juliana, que é jornalista, psicóloga, profissional, né, com grande experiência no mercado de trabalho, que vai ajudar a gente a avaliar esse trabalho. Boa noite para todo o pessoal da turma que está aqui com a gente, e outros, além dos outros visitantes, amigos, parentes aí do pessoal. Né, a gente está começando as apresentações de jornalismo hoje, nas bancas do TCC, nesse formato virtual. Então, obviamente, peço a compreensão de todos para eventualmente algum probleminha, algum desajuste, porque eles vão ser os primeiros, eles estão sendo testados junto com a gente, né, junto com esse processo aqui. Eu, por exemplo, acabei de derrubar meu microfone. Então, o Marco, o Kevin, o Lovejoy e o Valdeci vão apresentar para a gente agora a revista Insight, que é o trabalho deles, né, um projeto de uma revista sobre dependência de drogas, sobre, né, a questão de um assunto que é muito importante hoje na sociedade brasileira, a respeito à segurança pública, à saúde e tudo mais. Então, ó, vocês têm 20 minutos para apresentar, né, com os slides de vocês, os trechos da revista e tal, e depois a gente com a banca vai fazer as considerações. Pode começar, Marcão. Por quem for. Maravilha. Obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Marco Melo, eu faço parte aí da TCC da revista Insight, somos da turma de jornalismo do CEUNSP, turma 2017. Queria agradecer aí aos professores, aos docentes, à coordenação, né, à faculdade toda, e aos meus colegas, né, obrigado pelas colegas também que cá estão, né, muito obrigado mesmo. E a revista Insight, como o Cesarotti falou, é uma revista especializada em dependência química, e incluímos nesse rol também as dependências pelo álcool, né, o alcoolismo, a codependência, que é uma síndrome gerada pela convivência com um dependente químico ou alcoólico, dependências emocionais, dependências por jogos, enfim, todo o leque de dependência que a gente estava tentando abarcar. Nosso grupo não passou ainda o slide, né, mas ele vai passar, que tem esperança. Aí, esse é o nosso grupo, né, o Kevin Lovejoy, eu e o Valdeci. Agradecemos aí. A revista Insight, né? O nosso projeto surgiu no 5º semestre do curso, né? Lá em 2019, como um trabalho da matéria jornalismo de revista, que o professor era o Cesarotti. A gente fez essa revista, o número 0 dessa revista nessa ocasião, e ficou bem bacana. E quando chegou na época de escolhermos o TCC, o Cesarotti sugeriu: por que vocês não fazem o número 1 agora mais, né, mais apurado, com mais fôlego, com mais páginas? E a gente aceitou aí o desafio e fomos para cima aí. O nosso foco principal, como eu falei, são a dependência de álcool e droga. A gente fez estudos prévios de viabilidade, fizemos pesquisas de mercado, fizemos enquetes, né, com mais de 200 participações nas nossas enquetes online via Google, né, Google Meet lá, não, Google Meet não, aquele Google que faz enquetes lá, e a gente, esse mesmo. Aí a gente dividiu algumas mídias aí de maior visibilidade, jornal Folha de São Paulo, o Estadão, a revista Veja e diversos sites de notícias, para descobrirmos quantas matérias existiam no mercado a respeito da dependência química, mas principalmente em relação à recuperação dessas doenças, que a gente acredita que existe a recuperação. E a gente descobriu que realmente, dentro do enfoque que nós queríamos dar, pouquíssimas revistas ou jornais davam essa visibilidade para a dependência química. Quando se falava de dependência química, se faltava uso de droga de famosos, ou então alguma coisa sobre umas irmandades anônimas, alcoólicos anônimos principalmente, mas não com esse enfoque que nós gostaríamos.
Então a gente acreditou que isso ia dar certo, né? Que teríamos mercado para uma revista que abordasse esse assunto e botamos a mão na massa, né? Elaboramos a grade, pautamos as matérias, definimos os entrevistados e os personagens. Muito obrigado. Eu vou passar agora para o meu colega. Isso aí, Marcão. O principal problema que a gente teve foi por causa da pandemia, algo que, tipo, ninguém esperava, porque é algo que acontece a cada 100 anos, 50, 100 anos. Mas, felizmente, ou por causa da nossa dedicação, a gente começou a fazer as entrevistas bem no início do ano. Em fevereiro a gente já estava planejando, em março já tinha entrevista, acho que foi feito. A que chegou mais tarde, acho que foi a do diretor do Romário, Dr. Jacques. Realmente não foi fácil, mas eu acho que a nossa geração ela tem uma grande vantagem tecnológica. Se a gente pensar no jornalismo de 50, 60 anos atrás, se tivesse acontecido algo como que aconteceu, realmente teria parado tudo. Graças ao Zoom, esses aplicativos de mensagens instantâneas, de vídeo, a gente conseguiu realizar entrevistas, conversar um com o outro, fazer o projeto sem nenhum problema. Valdeci. Bom, olá, boa noite. Eu vou estar falando aqui sobre a nossa redação, que deu um trabalho danado aí, que tem que fazer aí alguns ajustes, né? Então dividimos essas matérias e depois transcrevemos as entrevistas, né? E depois partimos aí para a redação. Nada mais aí foi aí uns 2 meses aí elaborando essas matérias, né? E depois que essas matérias foram escritas, a gente enviamos essas matérias aí para os nossos revisores, né? Esse texto, depois que ela é revisado, ela é enviado aí para os nossos editores-chefes, né? E fazer aí alguns ajustes e também alguns acréscimos, né? O que aconteceu muito aí, e alguns cortes, né? Para chegar nesse trabalho final aí que ficou muito bom, né? Excelente. E depois que tudo isso estava pronto, a gente mandava tudo esse material né, para o nosso editor-chefe, né? E depois estava tudo pronto, tudo revisado, tudo analisado, e enviava isso aí para a nossa parte de diagramação. Estamos falando da nossa parte de redação. E quando a gente fala da parte de redação, a gente vai entrar lá na parte dos custos, né? Que isso aí vai dar uma prévia aqui do que aconteceu, né? Essa revista, ela teve um custo para a gente de impressão dessa revista no valor de R$500, com a média aí do mercado, né? E essa arte de capa, diagramação também para impressão, ela também teve um custo aí, na média também no valor de 250. A gente teve compra de materiais, né? Toda a compra de materiais, a gente chegou aí no preço de mercado também no valor de R$100. E tem todos esses custos aí de viagens para entrevistas, né? A gente colocou mais ou menos uma média aí de R$150. E além de tudo mais, entrou com essas despesas extras aí, que é no valor de R$100. Né? Que acabou juntando tudo isso aí, chegou quase no valor de R$1.500. A gente fez um rateio entre a gente aí, fez uma divisão justa. Então, você está falando uma parte do custo. Eu vou passar aqui para o nosso amigo aqui, o Lovejão Modesto, que vai falar sobre o projeto gráfico. Boa noite. Meu nome é Lovejão Pereira Modesto, faço parte desse grupo. E continuando aí falando da revista, agora do projeto gráfico, nós definimos as paletas de cores, fontes de títulos, né, linhas finas e textos, né? O design gráfico, ele trabalhou com toda essa diretriz para poder montar um boneco e daí para ir para aprovação. Quando foi definido o layout, realmente
ficou bem legal, daí foi para diagramação. Após diagramação, nós fizemos a revisão final, né, que não foi fácil, foi muito trabalhosa, né, no final, e mandamos, para daí mandar para impressão, né. Falando da impressão do projeto, conseguimos enviar com um mês antes de antecedência, para que não pudéssemos perder os prazos, né, devido a essa pandemia e a incerteza de que entregasse ou não uma revista física, né? Então a gente decidiu imprimir. Bom, o fato é que a revista Insight, ela chegou em outubro de 2020 e chegou com uma qualidade de impressão muito boa, né? Surpreendeu a todos nós, inclusive. Para vocês terem uma ideia, a página, a capa, ela chegou à impressão do colchete 250 e as páginas do colchete 115. Então não há revista impressa que a nossa. Nos aguarde, 2021 a Insight vai estar no mercado. Bom, siga-nos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Medium, no Isso e no WhatsApp, sendo que esses telefones do WhatsApp vão estar nessas redes sociais que eu acabei de falar. Bom, gente, o projeto é esse. Eu acho que é de suma importância para a sociedade, tendo em vista que a gente abordou um assunto pertinente, que é a dependência química e o alcoolismo, que é uma chagas, né, infelizmente, mundial nos dias de hoje. Bom, agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ele permitir, né, porque sem ele nada disso aconteceria. E também agradecer aos professores que estiveram conosco ao longo dessa jornada. Acredito que os alunos também, direta ou indiretamente, deixo aqui o meu agradecimento, que também fizeram parte dessa história, nossos colegas aí. E um agradecimento especial ao professor Fernando Cesarotti, que foi o nosso grão-mestre. Obrigado, professor. Enfim, agradeço a mesa, né, a banca, e aqueles que estão nos assistindo, e aos meus familiares, meus amigos também, a minha namorada, enfim. E como não poderia deixar de ser, agradeço ao grupo Mocreios, que somos nós. Mocreios. Legal. MacTuber. Dá licença só um instantinho. Valeu cada gota desse trabalho. Dá licença só um instantinho, Lovejoy. A gente foi assim, bem eficiente, demos mais uns 5 minutinhos, e eu estou passando aqui, nos slides, eu botei aí a nossa revista, então mostrando as matérias que a gente fez. Então a primeira matéria foi Alcoólicos Anônimos, a Irmandade Mãe, né, como se fala, 85 anos já, né, trabalhando com alcoolismo, né, é um dos tratamentos mais eficazes sobre o alcoolismo que se tem, né, no mundo. Depois entrevistamos um especialista em dependência química, o seu Arnaldo Rodrigues de Camargo. Ele teve uma clínica de recuperação, ele trabalha com isso, né, nas clínicas e tal. Entrevistamos ele também, né? Depois teve uma matéria com um ex-usuário de álcool e droga, né? E ele fez uma matéria maravilhosa pra gente aí. Ele entrou como anônimo porque ele pertence a Narcóticos Anônimos e ele não quis se identificar, que é esse da Cracolândia Universidade. Ele veio da Cracolândia e conseguiu vencer as drogas. Isso nos dá muita esperança, né? É uma matéria sensacional que ele escreveu aí pra gente. Ele vai se formar em jornalismo também. Depois a gente entrevistou o secretário do Desenvolvimento Social de Capivari, o Cristo Fernandes. Ele também é especialista em dependência química. Ele dava um curso sobre prevenção de recaída. Infelizmente não está entrando essa página aqui. De prevenção de recaída nas clínicas de recuperação, né? Também uma matéria bem legal. Depois o Kevin escreveu uma matéria sobre reabilitação em tempos de pandemia. Foi bem legal também.
vamos estar de parabéns para essa matéria. Essa daí, que tem um super baseado aí, que queimando um coronavírus. Photoshopagem minha. Depois a gente tem uma entrevista com o prefeito de Salto, né? Ex-prefeito, quer dizer, ex-prefeito não, né? Ainda está no mandato dele. Foi uma entrevista bem bacana com o prefeito, né? Ele falou bastante sobre vários assuntos, inclusive álcool e droga, e como o município enxerga essa problemática em Salto. Depois, Anjos da Vida, também matéria do Lovejoy, muito bacana, fala sobre esse projeto, né, de prevenção. Depois conseguimos falar com a soldado Maria, no sargento, né, Lovejoy? Sargento Valdeci. É uma reportagem do Valdeci, a prevenção como maior arma, né? Essa daqui é a sargento, ela faz um trabalho maravilhoso da Polícia Militar de conscientização também. Aí a gente falou com o pessoal da Romu, os colegas aí, dos nossos colegas que trabalham na Guarda de Salto, de toda a prevenção e a parte prática, né? E de repressão realmente à droga e ao crime, né? Uma matéria bem legal também, com bastante informação sobre como que é esse lado policial, né? Do combate ao crime e combate às drogas. E o Comad, né? Entrevistamos lá o diretor do Comad, seu Jades, o doutor Jades, né? Muito bacana também ficou a revista, e é um grande alavancador de recuperação na cidade de Salto, né? E, por fim, uma matéria sobre o que a ciência tem a oferecer no que diz respeito a álcool e droga. É isso aí, nossa revista consistiu dessas matérias, né? E essa última da ciência termina com um infográfico bem assim, que é bem impactante, porque ele nos mostra como é sério, né? Como o índice de dependência química é alto para algumas drogas, né? No caso da heroína, por exemplo, 95% das pessoas que provam a heroína acabam se tornando dependentes químicos. É isso aí, eu também queria agradecer. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Valeu. Deixa eu ligar aqui. Bom, obrigado aos alunos pela apresentação. Deixa eu só tirar a revista da tela para conseguir ver. Só para mostrar, porque para fazer inveja para as pessoas, antes de tomar a banca, né, que eu tenho uma versão impressa aqui, que eu ganhei. Depois eu vou levar para a faculdade, quando a gente voltar, para deixar no nosso acervo lá. E só para testemunhar de fato, como eles falaram, a qualidade, né, eles vieram trazer aqui, a qualidade da impressão está um negócio esplendoroso, assim. Você não acha na banca uma revista. Né? Hoje, na verdade, a gente, até eu falo nas aulas de revista, a gente só acha essas revistas nessa qualidade de impressão feitas de jabá, né? Aquelas revistas que ficam em consultório médico e tal. A revista para venda não consegue gastar essa grana para imprimir isso aí. Bom, agora é a hora da banca. A banca vai dar suas opiniões, suas visões. Eu vou começar pela nossa visita. Juliana, você consegue ligar a câmera e o microfone? A Ju, né, pessoal, alguns conhecem, ela deu uma palestra para a gente sobre jornalismo e saúde mental no nosso mês de eventos no ano passado. Ela é jornalista e agora psicóloga também. E eu vou pedir para ela que se apresente rapidamente. Ela tem 10 minutos aí para fazer os comentários e as observações dela a respeito do trabalho. Oi, boa noite, professor Fernando, boa noite, meninos. Faz um tempo já que eu não atuo no jornalismo, então me deu muita saudade quando eu abri o trabalho de vocês. Não me odeiem, mas eu tenho algumas considerações que eu acho bem importantes, tá? Um dos meus maiores defeitos no jornalismo era prestar muita atenção em título e vírgula. E eu considero isso um defeito, porque quando você é obcecado por isso, você fica prestando muita atenção. Isso posto, vamos lá.
queria que vocês... a revista é linda, né? O professor mostrou, agora eu estou até com graça de fazer considerações, porque até a capa brilha e coisa e tal, uma coisa que a gente nem tem mais no jornalismo hoje em dia. Os termos utilizados. Ia dar estoque para vocês terem um pouco de atenção a esses termos muito como libertar, por exemplo. Libertar de quê? Né? De quem é esse termo? Esse termo nasce de alguém? É de vocês? Né? Irmandade. A gente está vivendo um tempo muito binário, então a gente precisa tomar muito cuidado com esses termos para eles não parecerem tendenciosos. O professor já deve ter falado muito sobre isso com vocês. É essencial a gente ter um cuidado com a linguagem, especialmente nesse tempo horroroso que a gente está vivendo. Então, por exemplo, fala sem aspa, que tem cunho religioso, político, pode soar um discurso da publicação e não uma fala do entrevistado. Em algumas páginas eu cheguei a pegar algumas janelas que era uma fala, uma aspa do entrevistado, mas que ficou parecendo que era uma opinião da revista, porque não tinha marcação nenhuma da fala. Né? Então fica parecendo que a revista que está impondo seu posicionamento quando você não coloca na boca do cara. Né? Quando vocês destacam o prefeito de Salto na capa, e foi por isso que eu falei do título também, políticos são muito transitórios, eles vão e vêm, carregam ideologias e coisa e tal. As políticas sociais ficam, esperamos que fiquem, né? E quando vocês forem falar com uma pessoa, mesmo que ela seja muito importante, no caso do prefeito de Salto, é importante dar mais destaque à política pública que ele está trabalhando, né, do que ele em si, ele prefeito. Né? Porque, em tese, ele está fazendo o trabalho dele. Né? Então, quando você fala o prefeito de Salto numa entrevista franca, na verdade, eu quero saber o que ele está fazendo. Né? Então, talvez dar mais destaque aos programas de políticas públicas, no caso da temática da revista de vocês, do que ao personagem, porque o personagem é muito transitório. Outra coisa que eu percebi. Tem uma foto linda, acho que na página 3, estourada, são de dois senhores que estão com o rosto em plano, né? E está o título lá, Evite o Primeiro Gole. Eu sei que é uma tarefa, é quase um lema do AA, que é super importante, é necessário, coisa e tal, né? Mas a gente precisa ter cuidado para não parecer uma revista do AA, e não uma revista dos meninos jornalistas que foram fazer uma matéria sobre o AA, né? E quando você lê o texto, você percebe que é uma matéria jornalística. Mas quando você usa isso no título, estouradão, fica parecendo uma revista direcionada, né? Aquelas revistas pagas e coisa e tal. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não embarcar muito no discurso do entrevistado, sem se perguntar muitas vezes se condiz o que ele está falando, né? Não estourar em título, em janela, né? Se não for uma coisa que realmente sirva para todos, né? E não só para o discurso dele ser bacanão e tal. Achei muito interessante que vocês frisaram muito nossa reportagem, nós descobrimos, talvez não sei se para ressaltar a história que a equipe toda fez, a equipe toda trabalhou, isso foi bem interessante, assim, pensar que todos trabalharam em grupo também. De novo a foto da página 3 que eu fiquei bem impressionada. Ela é muito bonita e vocês têm que estourar mais fotos. Eles têm para ser visual. É texto bom, mas é visual também. Então, estourar foto boa, igual aquela da página 3, eu acho legal. Queria dar um aplauso para o entrevistado que usou o termo adictos. Eu não vou lembrar exatamente a página, que é uma coisa muito difícil. As pessoas usam viciado, usuário. Usuário é muito comum. É que às vezes não tem sinônimo, né, para o usuário. Mas adicto é uma coisa que vocês destacaram que eu achei muito interessante. E na psicologia a gente sempre tenta destacar que adicto é um estado, é uma fase, não é uma condição, né? É como a gente chama de alcoolista, a gente não chama de alcoólatra. O alcoólatra parece que você já está botando um crachá no cara, né? Parece que ele nunca mais vai sair desse lugar. Então, achei muito legal.
Outra coisa que eu notei aqui, a revista de vocês, o produto de vocês, é uma revista de soluções, é uma revista de diretrizes, é uma revista de acolhimento, não só para os adictos, mas para os familiares deles, para os amigos deles, para todas as pessoas, para uma comunidade toda que está envolvida no problema, né? E quando vocês focam, é uma revista de dependência química, parece que é uma revista de dependência química e não uma revista de acolhimento, que é isso que ela é, né? Então, e outra, né, quando vocês falam em dependência do jogo, o jogo não é necessariamente uma dependência química, né? Então, é uma revista de dependência, é uma revista de soluções, é uma revista de sugestões, é uma revista de ajuda, né? Talvez seria legal vocês pensarem nisso quando vocês falarem, é uma revista de dependência química, mas o que a gente vai focar? Na solução, né, da dependência, no acolhimento do dependente. O projeto editorial é mais do que uma revista de dependência química, na verdade é uma elofensa o que eu acabei de fazer, né? Outra coisa, achei ótimos os anúncios da Universidade da Pastelaria, eu quero saber quando é que eu vou receber o meu prêmio da pastelaria. Por outro lado, o anúncio da pastelaria é demais, só que o anúncio ficou tão grande que vocês diminuíram uma foto que era para ser linda, que é uma foto de pôr do sol, alguma coisa assim na clínica, algo assim, que vocês podiam ter estourado muito mais. Então podia ter colocado o anúncio em outra página, mas aí é detalhe. Achei ótimo o número de fontes. Deve ter dado um trabalho do capeta vocês fazerem isso nessa pandemia. Vocês estão de parabéns, porque vocês fizeram uma diversificação da proposta sem sair da temática. Isso é muito bom, né? A foto da página 22, eu não sei de quem é. É a foto de uma policial que está de costas com umas crianças na frente. Se foi um de vocês, parabéns, porque a foto é linda, mas ela está sem crédito. Eu não sei se era um arquivo pessoal ou se foi algum de vocês que tirou. Se foi, parabéns, de verdade, foi uma linda foto. O depoimento sem assinatura, seja lá de quem for, é absolutamente sensacional. Se vocês conhecerem a pessoa, dê meu abraço. Diga que eu o acolho. Eu perguntei para o professor se eu podia falar isso, se não ia ser muita polemiquinha, mas ele disse que não, então vamos lá. Eu achei que a polícia teve um espaço grande demais. Sei que alguns de vocês são servidores, o professor já me adiantou, tá? Entretanto, e aí nem é culpa da polícia propriamente, mas é falta do treinamento, do incentivo, do salário, que não tem, e do aperfeiçoamento. É um terreno meio obscuro ainda, polícia e tratamento da adicção, né? Inclusive aqui em São Paulo, capital, a gente sabe que a gente tem prefeito e governador que acredita em internação compulsória das pessoas doentes, né? Então, talvez um pouco mais de cuidado com essas matérias de polícia relacionadas à adicção. Acho que é importante. Ótima entrevista do Gestalt, eu não sou Gestalt, eu detesto Gestalt, mas a entrevista do cara é ótima, muito boa. O relatório de vocês me impressionou muito, impecável. Nem eu, no meu TCC de jornalismo há 20, sei lá, no século XVII, entreguei um relatório tão impecável. De verdade, foi muito bem escrito, um cronograma, porque eu sou neurótico com essas coisas, o professor Fernando sabe. E é super importante ter isso numa publicação impressa. Parabéns pelo relatório. A identidade visual da revista é incrível, muito boa. E para finalizar aqui, para dar espaço para os colegas, Marco Melo, você tem voz e ritmo de radialista, menino. De jornalista esportivo. Pensa nisso. Não no jornalista esportivo, que não dá dinheiro, tá? Mas voz e ritmo de radialista você tem. Você tem a pegada. Fica de olho nisso. Não dá dinheiro, mas é gostoso de fazer. E para finalizar, professor, eu estou apaixonada pelo nome Lovejoy. Desde o primeiro momento em que eu li o trabalho. Era só isso. Meus comentários eram esses. Parabéns, gente, pelo trabalho. Obrigado, Juliana. Obrigado mesmo pelas palavras. Professor Henrique, sua vez agora. 10 minutinhos para você fazer aí suas avaliações e considerações. Obrigado, professor. Bom, pessoal, primeiro, boa noite a todos. Eu estou muito feliz. Essa é a minha primeira banca no CEUNSP. Estou me estreando enquanto avaliador no CEUNSP com vocês. Obrigado, professor, pelo convite.
vejo esse trabalho muitos assuntos pelos quais a gente poderia gastar horas e horas conversando, porque em diversos níveis, em termos mais teóricos de jornalismo, em termos de conteúdo do que vocês produziram, do relatório que vocês fizeram do produto, eu vou tentar organizar a minha fala para não extrapolar 10 minutos. Por isso eu peço, por favor, Cesarotti, se eu extrapolar, me corte meu microfone, você como moderador tem esse poder, porque eu falo. Eu tenho esse defeito, então se me deixar eu falo bastante. Primeira banca, ó, já, você pode cortar o coordenador, tranquilo. Opa. Pode cortar, à vontade. Eu quero enaltecer uma coisa do trabalho, que é um cuidado semântico que vocês tiveram, um cuidado de escolhas de palavras. Eu acho que quando a gente trabalha com texto, a nossa matéria-prima são as palavras, é a construção do que a gente faz estar nas palavras. E eu acredito que vocês fizeram um trabalho muito bonito de escolher cautelosamente o que escrever e como escrever. Provavelmente vocês estudaram muito o assunto, é perceptível pela leitura que vocês têm um conhecimento do que vocês estão escrevendo, não foi um dia que vou escrever sobre adictos. Não, vocês acredito que têm um conhecimento empírico e teórico sobre o que vocês escreveram, isso fica refletido no texto. O que é ótimo, porque quando a gente pensa em revista, a gente quer isso, a gente quer essa profundidade, a gente quer esse conhecimento, a gente quer esse espaço que a gente não encontra, às vezes, em outras mídias. Então, nesse sentido, eu vejo realmente um trabalho de revista, a rigor. Então, isso é muito bonito. Quero fazer também alguns comentários. Eu vou começar falando primeiro do produto, depois eu falo sobre o relatório. Eu acho que é um trabalho que vocês fizeram de fôlego. São 66 páginas. É grande, gente, é muito grande, considerando ainda o momento que a gente está, de dificuldades infinitas de produção, inclusive psicológicas, né? Você conseguir emergir numa escrita é complicado, então, parabéns por esse ponto. Quero dizer que eu não recebi uma revista física, mas eu coloquei no tablet para ter uma sensação, né, quase de escrita, para sentir. Eu me senti lendo uma revista, folheando uma revista, o que é ótimo. Quando um produto alcança o que se propõe, é um ponto muito bonito. Tem alguns comentários que eu vou fazer em relação à diagramação. Eu acredito que vocês tomaram a decisão de fazer uma diagramação um pouco mais apertada pela necessidade da impressão. Eu acho que eu senti muito texto por página, muita quantidade de texto por página. Considerando o estilo literário que vocês escolheram, né, um jornalismo literário, eu acredito que vocês poderiam brincar um pouco mais com uma diagramação um pouco mais leve, com uma diagramação que tivesse mais descanso visual. Eu acho que esse é um ponto que eu alteraria em uma versão comercial, profissional, se vocês realmente pretendem levar a cabo essa visão comercial do projeto de vocês. Eu pensei muito, eu não sei se vocês conhecem, a revista Vida Simples. Ela pertencia a Abril, depois passou por umas outras editoras, não sei onde que está agora, mas eu acredito que o projeto gráfico dessa revista específica pode ser uma inspiração, porque eles também trabalham com temas de temas mais psicológicos, entre aspas, não vou fazer um psicologismo aqui, mas temas mais abertos de comportamento, vou dizer assim, e eles trazem uma vertente mais literária. Eu acredito que a diagramação deles é um pouco mais leve, faz com que a leitura se torne um pouco mais sensorial. Eu acho que é essa palavra que eu estou buscando, uma leitura mais sensorial. Você sente, você degusta mais as páginas enquanto você está lendo. Esse é um comentário que eu faço em relação à diagramação. Por que eu faço esse comentário? Porque eu acredito que o texto seria enaltecido a partir de uma diagramação mais leve. Eu acredito que o texto seria degustado. Quando hoje em dia a gente tem que pensar nos hábitos de consumo de quem vai ler esse texto. A pessoa às vezes se depara com uma página dupla que tem 6 colunas de texto, essa pessoa se desespera e acaba não lendo. A gente tem que criar mecanismos para as pessoas lerem. A gente tem que pensar em formas de, olha, lê isso daqui, olha que bonito. Então eu concordo bastante com a Juliana de pensar nas imagens, assim, estoura as imagens, páginas duplas de imagem. E falando nisso, eu quero, assim, dar a minha avaliação de matéria favorita e de diagramação favorita, essa daqui da
da página do depoimento anônimo. Eu acho que é lindíssima. Quando eu recebi o arquivo em PDF, eu folheei antes, eu não comecei a ler logo de cara. E essa foi a matéria que eu falei, uau, essa eu quero ler. Se eu estivesse folheando uma revista física, eu nem leria o editorial, eu iria direto para essa entrevista, porque eu senti, ela é o centro, ela é a alma da revista. E eu achei muito bem posicionada, eu gosto dessa matéria, acho que vocês fizeram um trabalho lindo de conseguir esse depoimento, porque ela acrescenta tanto para a revista de vocês, porque vocês trabalham numa visão política, pelo menos de políticas públicas, da questão das dependências múltiplas, vocês trabalham com as questões das associações que vão ajudar no combate, na melhoria da saúde, e tem esse depoimento que é a voz realmente do seu público-alvo, ou um dos públicos-alvos. Isso eu acho que é o triunfo da revista de vocês. Se eu tivesse escolhido uma página para emoldurar, sabe, quando você vai em redação, você vê algumas páginas emolduradas em redação, é essa aqui que eu emolduraria. Vejo no texto algumas matérias, principalmente da segunda metade, depois dessa matéria da Cracolândia Universidade, um tom de assessoria de imprensa, principalmente das prefeituras. Eu acredito que é uma questão de tomar cuidado, porque foi o que a Juliana falou, vocês não estão trabalhando para nenhuma dessas entidades ou órgãos públicos, vocês são jornalistas, então vocês têm que se distanciar às vezes um pouco mais, se libertar desse discurso dos entrevistados, porque mesmo que a gente concorde, o jornalismo não é isento. Quando a gente faz o jornalismo, a gente coloca a nossa opinião como autores. Mas a gente tem que ter um pouco mais de distanciamento mesmo no jornalismo literário. Falando do jornalismo literário, eu acredito que faltou talvez um trabalho de corte, um trabalho assim de canetar, sabe? Eu acho que algumas matérias têm algumas barrigas, um parágrafo, outro, que daria para enxugar, que daria para reduzir. Eu acho que vocês poderiam ter um pouco mais de menos apego ao texto, e é natural, a gente ama o texto que a gente escreve, mas a gente tem que às vezes acabar cortando determinadas partes. Vou falar agora do relatório, poderia falar mais da revista, mas vou falar do relatório. Eu acho que vocês tiveram uma lógica boa. Vocês falaram, temos uma necessidade de mercado, entrevistamos as pessoas, vocês entraram numa questão teórica, várias questões teóricas, né, da questão da notícia, da questão do jornalismo literário. Tenho apenas um comentário que a questão do tópico 1 desse referencial teórico, jornalismo noticioso. Gostei muito das citações que vocês fizeram desse Camargo, dessa Camargo, não sei, porque não tem a citação deles na referência bibliográfica, tá? Só um puxão de orelha agora. Então, eu fui buscar essa referência específica, tem todas, mas essa eu fui buscar para ver e não tinha. Sempre assim, gente. Quando tem banca, aqui você não colocou o que o professor vai querer saber. Muito legal que você é uma citação de semiótica, que vocês trabalham a noção de iconicidade, é um tema bem, bem complexo. Tenho apenas uma questão, eu vou agora me debruçar nisso. Eu não necessariamente acho que o jornalismo literário é icônico a rigor. Eu acho que a gente pode pensar, e assim, eu entendi, vocês fizeram o referencial teórico, jornalismo noticioso. Depois, em outro momento, vocês falam jornalismo literário. Mas faltou talvez uma amarração. Talvez você falar, temos isso, temos aquilo, estamos produzindo isso. Eu acho que vocês jogaram muitas bolas e faltou talvez uma amarração final para concluir isso. Porque vocês falam nessa citação, por exemplo, iconicidade é um conjunto de procedimentos destinados a produzir um efeito de sentido de realidade no discurso, chamado também de ilusão referencial, que se configura como uma iconização, última etapa do procedimento de figuratização do discurso, que se refere com a conversão de temas em figuras, a figuração, enfim, bem semiótica hard, profunda. E faltou talvez desenvolver isso. Eu, como leitor, entendo essa citação, mas eu não tenho a comprovação que vocês também entenderam isso, porque faltou mais a voz de vocês. Vocês colocaram uma citação linda, ótima, mas eu acho que poderia ser tensionada. Eu não sei se o jornalismo literário é icônico. Para mim, ele é muito mais abstrato do que icônico, mas é uma visão minha. Só esse comentário que eu acho que vocês poderiam ter desenvolvido melhor isso.
Eu acho que está acabando o meu tempo agora, se eu estou correto. Quero agradecer a participação. Obrigado, Cesarotti, obrigado, Juliana, obrigado principalmente a vocês, pessoal do grupo. É um trabalho muito bonito. Parabéns. Deu certinho, eu estava preparando aqui para cortar o microfone já, deu certinho. Tá, que eu ia cortar o microfone. Sim. Pode cortar, à vontade. Não, acho que foram ótimas as observações, as suas, né? Eu já falei tudo que eu tinha que falar para eles já, acho que o trabalho foi excelente, eles vieram aqui trazer para mim a revista, eu comentei que, óbvio, poderia melhorar, claro, tem coisas que a gente poderia ter ajustado, eu acho que se a gente tivesse tido orientações presenciais em condições normais, talvez eu tivesse conseguido aplicar melhor algumas coisas, transmitir melhor algumas coisas, mas eu acho que o resultado final do trabalho é muito bom, né? Acho que foi muito bom, muito... assim, muito além do satisfatório. Acho que realmente há um espaço aí, e eu acho que assim, vocês falam, né, do mercado, eu acho que há talvez uma demanda de mercado para esse tipo de publicação, né? Não sei se a revista impressa é o ideal, mas é um tipo de jornalismo que a gente não vê, né? E como vocês viram mesmo nas pesquisas do primeiro semestre que vocês entregaram, né, o jornalismo a respeito de adicção, de drogas e tudo mais, ele é um jornalismo basicamente o que está representado na segunda parte da revista, nas matérias com o pessoal do PROEC, do MU e tal, que é interessante a gente ter todos os lados na publicação, mas o jornalismo do dia a dia, ele vai sempre para esse lado, né? Ele vai o tempo todo, ele fala de drogas para falar de apreensão, né? Muitas vezes destaca umas coisas bizarras, eu lembro que eu pegava no pé deles, e aí, vocês já enxugaram gelo hoje? Já aprenderam 10 quilos de cocaína? Né? Porque 10 quilos de cocaína é enxugar gelo, né? E a gente tem uma possibilidade de discutir esse assunto de uma forma muito mais interessante e muito mais inteligente, né? E tem em vários países essa discussão está muito mais avançada. E em alguns casos a gente tem aí algumas medidas que, né, por exemplo, a discussão do uso da maconha de forma medicinal e tal, acho que tem um monte de pautas aqui dentro desse assunto que cabe a gente abordar em novos números, em novas edições, em trabalhos que vocês resolvam fazer para continuar, né? Então, acho que é um trabalho que tem muito potencial comercial. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos nos retirar desta sala, por enquanto. A gente vai para uma outra sala. Na verdade, eu só vou fechar a câmera e o microfone aqui. A gente vai para uma outra sala, um outro link para conversar sobre avaliação, nós três, e já voltamos em 5 minutos. Tá? Então, relaxem, vai tomar uma água, um café, e a gente volta em 5 a 10 minutos para fazer as considerações finais. Na revista, a gente tem uma versão editada e tal, uma coisa. Acho que pode ser a ideia. Estou esperando o Henrique entrar de novo, para a gente fazer a avaliação final aqui. Estou aqui. Aí. Então tá, vamos lá. Não tinha... Bom, aos 7 dias desse mês de dezembro de 2020, em videoconferência, nós, no Centro Universitário Nacional do Patrocínio, nos reunimos como comissão avaliadora da apresentação pública, composta por mim, professor Luiz Fernando Cesarotti, orientador, professor Henrique da Silva Pereira, coordenador do curso, e Juliana Pereira Damasceno Vasques, sob a presidência do primeiro eu, né, a fim de proceder à execução pública do TCC de Kevin Henrique, Marco Antônio Correia de Mello, Lovejoy Modesto e Valdeci Paulino, intitulado Revista Insight. Após a exposição, os discentes foram arguídos oralmente pelos membros, tendo recebido nota final 10, considerado o trabalho aprovado. Nada mais vendo, foi assinada essa ata pelos avaliadores e depois eu vou pedir para a Ju mandar. É isso, senhores. Meus parabéns, vocês estão aprovados com nota 10, nota 10, por um excelente trabalho. Meus parabéns a todos. Muito obrigado pelo esforço e pela dedicação demonstrada durante todos esses 4 anos, 3 anos e meio, nos Jovens Acima. Muito bom. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Muito obrigado. É pelo 10, doutor. Nossa! Já era Não, cara, é muito bom. Indo até 250.